Para usar as funções aqui do AMFAM, eu vou começar com um exemplo aqui. Exemplo para uso da função Label Sequence from Image. Né? Perdão, Label Image Segments. Vamos começar com Label Image Segments. Então dá para entrar aqui, baixar o arquivo, né? E abrir na sua máquina e executar e ver como que se executa essa função. Eu já baixei aqui, estou no Spider, né? Com esse arquivo aqui. Então o que acontece? O começo do arquivo, né, é sempre a documentação da função. Então toda essa documentação é a documentação original da função que você pode achar no arquivo fonte mesmo. E aí depois aqui o algoritmo em Python que de fato vai usar. Né? Como que eu uso essa função? Vou ler a documentação, mas eu importo o AMFAM para eu poder usar a função do AMFAM. Depois eu importo o Matplotlib para poder imprimir essa imagem, que aqui no final eu faço a impressão dessa imagem, o resultado. E o uso dessa função literalmente é só a linha 97 aqui, tá? Em que eu chamo a biblioteca, uso ponto para executar uma função de dentro dessa biblioteca, defino qual função eu quero executar, label image segments, e coloco aqui os argumentos de entrada para essa função. Os que devem estar aqui são chamados argumentos posicionais, eles têm que entrar, root e classes, né? Esses são obrigatórios. Depois eu começo com alguns opcionais, como por exemplo, para mostrar a imagem final que vocês vão ver, né? Essa função retorna algo, então por isso eu preciso colocar esse retorno aqui em máscara, por isso que eu uso esse igual, que significa coloco o retorno da função na variável masks. Então depois eu imprimo a primeira máscara só para avaliação. Então o que é essa função, né? Aqui está toda a documentação, vocês podem usar o help do próprio Python para analisar função a função de qualquer biblioteca, né? Posso mostrar como. Mas depois que eu importo, faço as importações da biblioteca que eu quero usar e do Matplotlib para imprimir imagem, eu defino o diretório raiz, que é o diretório onde eu coloco todas as imagens que eu quero ler com essa biblioteca. Né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui na minha pasta de downloads imagens, né? E eu passo esse diretório raiz aqui para a função, né? E vamos tentar usar essa função. Então quando eu dou play, bom, antes aqui, né, só a documentação, aqui tá em inglês, mas é um título, né, uma documentação curta, depois uma documentação um pouco maior, e aqui eu mostro um exemplo de uso e os parâmetros. Esses parâmetros, aqui estão os obrigatórios, e quarks, leia-se opcionais, então todos os parâmetros aqui embaixo são opcionais, que aí vocês vão ver como que eu vou usar, né? Mas primeiro, os parâmetros obrigatórios o diretório raiz, o root, que ele é uma string. Vocês podem ver que ele é entre essas aspas duplas. Pode ser simples também, mas o ideal é aspas duplas. Então ele fica entre essas aspas duplas, que é o que define no Python uma string. Eu uso o R. Por que eu uso o R? Para que ele utilize uma string crua. Então raw, R de string crua, de raw. Então essas barras elas podem identificar no Python o uso de um comando dentro da string, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, print, vou fazer impressão, print é para fazer impressão de algo na tela, eu vou usar aspas, olá, barra n, mundo, né? Então, em vez dele imprimir olá barra n mundo, quando eu executo isso aqui, ele imprime olá, barra n é um comando para pular de linha, depois ele imprime mundo. Então, o barra em geral é um comando em Python. Para que o barra não seja o comando, eu uso o R aqui para que ele pegue string crua. Eu passo isso tudo para a função e ela se executa. Aqui a princípio eu coloquei 3 classes na função, que é como se eu fosse escolher 3 classes na imagem, né? O que significa isso? Vamos executar essa função. Então vem aqui, eu executo esse código. Então vocês podem baixar, é o código que tem lá na internet, vocês podem só baixar e substituir aqui pelo diretório da pasta em que tem as imagens que você quer processar. Ele abre aqui, né, a imagem, por exemplo, de uma lesão de câncer de pele. Então o que concerne essa função? Então eu posso aqui com o cursor do mouse, né, escolher uma dada região, e vocês veem que aqui em cima, no canto superior direito, então vou tentar escolher aqui a borda da lesão, tá vendo? Estou passando pela borda. Lá no canto superior direito, eu tenho um zoom da imagem. Então essa região aqui no canto superior direito, é um zoom da imagem. Então eu estou passando aqui pela borda, lá mostra um zoom para eu escolher melhor. Então eu tenho uma mira aqui
para eu escolher melhor. Então como que eu escolho a região, né? Eu escolho com o clique do botão esquerdo do mouse. Então eu venho clicando, eu estou clicando aqui diversas vezes, né? E eu venho clicando e escolhendo a região externa, por exemplo, de uma lesão. Venho clicando, clicando, clicando e ele vai escolhendo. Quando eu vou clicar aqui de maneira ruim, mas no final eu não clico, não preciso clicar aqui no último, onde eu comecei, tá? Eu paro onde eu estava e clico o botão direito. Então se eu clicar aqui não tem problema, né? Mas eu paro onde eu estava, clico o botão direito do mouse. Aí ele termina. Quando ele termina, ele me faz algumas perguntas. Você escolheu o label 1 corretamente? Então você escolheu o primeiro rótulo. Foi corretamente escolhido? Sim. Então se eu colocar sim, ele salva ele não salva nem arquivo por hora, mas ele continua. Se eu escolher não, ele me permite escolher de novo. Então se eu clicar em não, eu tenho que clicar tudo de novo e posso escolher de novo, caso você erre, né? Por que que ele pergunta aqui? Em geral, eu não quero fazer esse rótulo em uma imagem, nem em 10 imagens. Eu quero fazer em centenas de imagens. Se eu errar na centésima, o programa ele não trava. Ele te deixa clicar aqui em não e retornar e refazer a imagem, tá? Inclusive, né, se vocês lerem aqui, não sei se eu deixei bem escrito, mas o que esse programa faz? Além de tudo, né, ele vai entrar nessa pasta, me permitir escolher os segmentos da imagem e ele vai salvar numa pasta com o mesmo nome, só que ele vai salvar, ele vai colocar um underline labels, ele vai criar uma pasta com o nome da pasta que você escolheu, mais underline labels, e lá ele vai salvar uma imagem com todas as máscaras. Então se eu estou escolhendo uma dada região, eu vou retornar aqui, né? Então se eu estou escolhendo uma dada região na imagem, aqui não tem imagem. Se eu estou escolhendo uma dada região na imagem, aquilo me gera uma máscara em que essa máscara é 1 no interior da lesão e é 0 no exterior da lesão. Então seja qual a região de interesse que você escolheu, a máscara ela é 1 no interior da região que você escolheu e 0 no exterior. No caso aqui, como eu tenho diversas classes, eu vou ter diversos valores, né? Então no caso aqui 3 classes, eu vou ter de 1 a 3 e eu vou ter 0, que é o fundo. Fica um pouco difícil de entender agora, mas eu vou terminar de executar essa função, que vocês vão entender. Então eu escolhi uma dada região, escolhi certo, então eu vou clicar em sim. Quer escolher mais label 1 na imagem? Se eu clico em sim, ele mostrou, primeiro que ele corou aqui a região que eu escolhi, ele corou em rosa, a cor é arbitrária, né? Ele me deixa escolher mais uma região que vai ser caracterizada como rosa também, ou seja, vai ser caracterizada como label 1. Como que eu sei? Se vocês olharem aqui em cima, ele fala Choose a region for label 1. Então eu estou escolhendo uma região, mais ainda, uma região a mais para o label 1. Então, por exemplo, no caso do câncer de pele, eu tenho um câncer central e o outro câncer lateral, ele me permite escolher o câncer lateral. Eu não vou fechar aqui a região que eu estou escolhendo, então eu cliquei com o botão esquerdo para escolher essa região, para fechar eu clico com o botão direito. E ele pergunta, você escolheu corretamente? Fala que sim, senão ele me apaga aquela região que eu escolhi e me permite escolher de novo. Quer escolher mais label 1? Eu falo que não. E aí sim ele me permite escolher o label 2. Então se eu olhar aqui em cima, Choose a region for label 2. Então duas regiões da imagem estão curadas com rosa, ou seja, essas duas são label 1 e eu posso escolher uma outra região aqui para label 2. Né? Eu falo que está correta, senão ele me deixa escolher de novo. Quer escolher mais regiões para label 2? Falo que não, e ele me permite escolher o label 3. Ele colocou aqui em azul claro, né? E aí eu posso escolher o label 3, que é o último label. Tá? Por que é o último? Porque eu coloquei lá que classes igual a 3 na entrada da função. Quando eu escolho um label, o próximo label, ele sobrepõe os outros labels, a imagem final fica sobreposta também. Então o que eu escolhi por último é o que domina a região que eu estou escolhendo. Tá? Então eu escolhi uma certa região, eu vou fechar aqui, em vez de fechar, eu vou clicar com o botão direito. Escolheu corretamente? Sim. Quer escolher mais regiões label 3? Não. Quando ele faz isso, ele terminou o label 3. Aqui ele pulou para a próxima imagem da pasta. Tem uma pasta com diversas imagens, ele vai segmentar todas as imagens da pasta e assim por diante. Mas vamos ver como ficou a nossa primeira imagem segmentada. Então aqui ele mostra a primeira imagem segmentada. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele mostra a primeira imagem segmentada. Por que ele mostra a primeira imagem segmentada? Porque se voltar aqui no código, eu coloquei aqui show equal to true. Então mostra as imagens, cada uma das imagens que eu segmento. Tá? Isso
Não é necessário, depois que você pega o jeito, o ideal é não usar esse show equal to, é só apagar aqui e apagar essa vírgula aqui, só apagar isso aqui que ele não mostra a imagem. Mas enquanto ele está mostrando, vamos dar uma olhada. Então aqui dá para ver, né, a imagem à esquerda é uma imagem real com o sobreposta com os labels, né? E a imagem direita é a máscara. Essa imagem da direita é exatamente o que é salvo na pasta que eu falei, né? Então esse algoritmo ele pega, entra na pasta imagens, ele cria uma pasta do lado dessa pasta imagens escrito imagens underline label, ou seja, qualquer que seja o nome da pasta que você está, mais um underline labels, e lá ele começa a salvar as máscaras. Entre as máscaras, por exemplo, ele salva essa aqui. Então vocês podem ver, eu coloquei aqui na função que eu vou escolher 3 classes. Então, exatamente, a função me deixa escolher 3 classes. Então, posso ver que eu tenho 3 cores aqui, além da cor do fundo. Essa aqui que é a classe 1. Né? Como que eu sei? Notem aqui em cima que vai aparecer a intensidade do pixel. E a intensidade do pixel é o número da classe. Né? Então, se eu passo aqui o mouse, o cursor na região azul, aqui em cima ele mostra 1. Então, aqui, ó, 1, esse é o label 1. Aqui é label 1 também, vocês podem ver lá em cima na direita. Esse é o label 2, vocês podem ver lá em cima na direita. E esse é o label 3. Então, todos os pixels no interior dessa região amarela têm intensidade 3. Tá? Ele mostra aqui com cor de azul e amarelo, porque é um mapa de cores padrão do Matplotlib. Tá? Mas, de fato, na pasta ele vai salvar uma imagem que é 1 aqui nessa região, 2 nessa região verde, 1 aqui nessa região também e 3 nessa região amarela. Porém, essa função ela faz automaticamente o fundo. Então, se eu coloquei aqui para escolher 3 classes, eu clico em 3 para escolher 3 classes e o resto ele coloca como fundo. Então, se vocês olharem aqui em cima, ele vai aparecer 0. Então, toda essa região de fundo, azul escura, é a região de fundo que é intensidade 0. Então, ela é a classe 0, digamos assim. Então, quando eu clico para escolher 3 classes, de fato, são 4 classes. 3 eu escolho e o que sobra é o fundo. Então eu tenho a classe 0, classe 1, classe 2 e classe 3 no caso dessa imagem. Tá? Poderia continuar selecionando aqui, mas eu vou, no caso como são lesões de pele, eu vou colocar uma classe aqui. Uma classe só, que é a região do interior da lesão, por exemplo. Eu vou clicar aqui com o botão direito, eu reinicio o kernel, né? Qualquer IDE, você pode reiniciar o kernel, né? Eu vou executar de novo. Então ele fechou aquelas imagens, né? E eu vou executar de novo. Vou dar play aqui. E agora eu coloquei classes igual a 1. Então ele me permite escolher só uma região aqui na imagem. Então eu posso vir aqui a uma lesão também de câncer de pele. Eu posso vir clicando aqui nessa região externa da lesão, né? Mas o mouse não me deixa clicar muito bem. Eu vou errando aqui em diversos pontos. A dica é clicar no Windows, ao colocar mouse, né? E reduzir a velocidade do cursor. Então eu reduzo para 1, cuidado, depois disso seu mouse vai ficar extremamente lento, né? Eu reduzo para 1, por exemplo, venho aqui e agora sim eu consigo escolher de maneira mais coerente a imagem. Posso olhar ali pelo zoom em cima da direita, então de fato eu analiso ali pelo zoom em cima da direita e eu vou tentando escolher assim, essa borda do melhor jeito possível, aqui considerando toda a lesão. Aqui algumas regiões são um pouco dúbias de se escolher, mas eu venho escolhendo a borda aqui da lesão e assim por diante. Então, com o mouse ali mais lento, eu consigo escolher a borda de uma maneira mais interessante e assim por diante, tá? Aqui já ficou dúbio, né, para onde que seria a borda. Eu posso escolher aqui só para efeito de tutorial. Depois eu fecho a imagem, vou fechar ali, não vou terminar. E ele pergunta, escolheu corretamente o label 1? Eu falo que não. Não, eu errei, né? Quer escolher mais label 1? Sim, quero escolher mais label 1. Então, nisso, ele apagou o label que eu estava escolhendo. E ele me permite escolher aqui, de novo, o label. Tá? Então, aqui sim eu posso escolher. Vou escolher uma dada região de maneira mais simplificada aqui. E eu termino. Foi escolhido corretamente, sim, né? A gente sabe que não, mas eu coloco sim. E aqui quer escolher mais label 1? Eu falo que não. E assim por diante, ele me dá uma outra imagem. No caso dessa imagem, eu coloquei ela para exemplificar por que eu posso escolher mais de um label. Então aqui são as regiões de lesões, tem uma região aqui, outra é embaixo, outra em cima. Então aqui eu posso lentamente aqui, se for para pesquisa, se não for só para teste, aqui é só um teste para o tutorial, mas se for para pesquisa, então
vocês podem escolher de maneira bem coerente aqui a região da borda da lesão, né? Escolheu corretamente o label 1, coloco sim. Quer escolher mais label 1, coloco sim, porque eu tenho mais lesões. Então ele corou aqui de azul clarinho, verde clarinho. Eu venho e começo a escolher outras lesões, né? Outras regiões, que para mim é label 1. O que é label 1? O interior das lesões aqui, por exemplo, só um exemplo, né? Termino sempre com o botão direito do mouse e escolho mais pontos com o botão esquerdo. Escolheu corretamente? Sim. Quer escolher mais pontos para o label 1? Sim. Aqui eu tenho as outras lesões, que é essa de cima e essa de baixo. Então vou escolhendo essas lesões, esses pontos aqui. Ups. Errei aqui, eu vou continuar, né? Só o tutorial. E assim por diante. E aqui eu coloco que yes. Tá? Vou colocar que não tem mais lesões, apesar de ter uma central lá. E assim por diante. Ele me mostra as imagens. Então aqui no caso, o label que eu acabei de escolher. Então aqui ele escolheu essa região, tá? Escolhi essa outra região e essa outra região. O que ele fez aqui? A máscara vai ser 0 fora e aqui nas regiões ela vai ser 1. Tá? Então aqui, se eu olhar aqui em cima, ele mostra que aqui é a intensidade 1. Ele vai salvar numa pasta com o nome Image Labels, no caso desse exemplo aqui. Tá? Então assim eu posso escolher e eu posso usar essa função. Aqui na documentação da função eu posso usar outras coisas. Então além do vírgula, do show equal true, posso colocar mais vírgulas e colocar mais parâmetros lá, que são esses parâmetros adicionais, que a gente chama de quarks no Python. Então, save image, caso você queira salvar as imagens, você coloca true, que é o padrão, de padrão ele já salva todas as imagens. Se você não quiser, você coloca equal false, então você pode usar save image para não salvar mais. OpenROY, porque às vezes a região de interesse não é uma região fechada na imagem. Esse programa ele consegue escolher regiões abertas, tanto acima quanto abaixo. Ele é bem desenhado para escolher essas regiões mais diferentes, por exemplo, de uma imagem de OCT, né? Ou imagens que você tem que escolher regiões abertas. Scale, ele reescalona a imagem, porque às vezes uma imagem não tem muito contraste, ele reescalona a imagem para pixels com intensidade de 0 a 255. Tá? Label names, eu posso colocar nomes, passar nomes para ele, porque quando eu começo a escolher, ele mostra lá em cima da imagem, escolha uma região para label 1. Em vez de label 1, se eu colocar nomes aqui, passar uma variável, uma lista de nomes, o primeiro nome vai aparecer lá em vez de label 1, o segundo nome em vez de label 2, e assim um usuário, no caso um médico, um biólogo, alguém que não entende computação, pode também escolher de uma forma mais elucidativa. CMap, todas as vezes que você for escolher segmentar imagens em escala de cinzas, utilize o CMap para mudar o color map da imagem, colocar um color map, por exemplo, o pink, que é um color mapa interessante de se ver. Esse color mapa aqui, esse mapa de cores é do OpenCV, tá? Então deve ser do OpenCV o color map colocado aqui. Show para mostrar a imagem no final, equalização de histograma e para mudar a cor da risca. Quando eu vou escrevendo aparece um risco branco, meio cinza, né? Aqui eu posso mudar a cor desse risco e assim por diante. Tá? Essa é a função Label Image Segments, em que eu posso preparar um banco de dados para ser processado, processar interior de lesões ou regiões, segmentos da imagem para inteligência artificial ou assim por diante. Né? Algo bem interessante que eu me esqueci de dizer é que, além de salvar as imagens, as máscaras na pasta Image Labels, né? Seja qual for o nome da sua pasta, ele coloca um underline labels. Se vocês forem lá nesse download, ele vai criar uma pasta aqui com o nome da sua pasta mais underline labels. Ele coloca lá as máscaras. Além disso, o que ele faz ele lembra dessas máscaras. Então, esse programa foi desenhado para que, se eu executo ele, rodo, caracterizo, faço o label de diversas máscaras e tudo mais. Depois que eu termino, eu fecho o Python, desligo o computador, volto no outro dia. Esse programa, quando você executa ele vai lá na pasta que chama Image Underline Labels, vê se ela já foi criada. Se ela já foi criada, ele entra lá e olha todas as pastas que você já fez a rotulação. As pastas que você já fez o rótulo em outros dias, se você deixar aqui, mantiver na pasta com o mesmo nome da sua pasta inicial com underline labels lá, se você manter ali o mesmo nome,
ele procura nessa imagem, sabiamente, as imagens que você já rotulou. Todas aquelas imagens que você já rotulou, ele não rotulou de novo. Então você consegue usar esse programa um pouquinho por dia e ele não se confunde e lembra de todas as imagens que você rotulou para não refazer, né? Para não tentar fazer de novo aquilo que você já rotulou, né? Todas as funções do AMFAM, aliás, todas as funções de qualquer biblioteca, né? Você pode, toda essa documentação que eu coloquei aqui é a documentação que está lá dentro da biblioteca e você pode acessar as documentações da biblioteca com a função help. Então veja, aqui eu usei o import AMFAM, né? Que é o que o meu programa executou ali, né? Depois que eu importei AMFAM, eu posso colocar help e usar o help para saber a documentação de uma dada função lá dentro. Então eu coloco AMFAM, ponto, e eu coloco aqui, por exemplo, label image segments, né? Se eu coloco label image segments, esse help vai ser executado e vai trazer aqui toda a documentação, seja qual for o IDE que você usa, às vezes o Spider, VS Code. Essa função traz aqui, né, o help, traz toda a documentação da função, assim como eu tenho lá no interior da biblioteca, tá? Que é o que eu imprimi aqui para referência.